Seja muito bem-vindo ao canal do Sítio das Calopsitas. Eu sou a Suzana e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a como fazer uma limpeza minuciosa na gaiola da sua calopsita e nos itens de dentro da gaiola, incluindo como fazer a higienização dos puleiros da sua calopsita, dos brinquedos e também de como fazer o manejo da bandeja coletora de fezes. E o que eu quero dizer com o manejo da bandeja? Eu vou te ensinar como eu faço a higienização e como fazer a sua higienização durar por mais tempo. Ou seja, vou te ensinar alguns truques para você ter que limpar a gaiola da sua calopsita menos vezes e continuar com uma boa qualidade. Então bora começar o vídeo de hoje. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a higiene é a chave para você ter uma ave saudável. Por quê? Mesmo que a sua ave não tenha nenhuma doença explícita, como por exemplo clamidiose, uma candidíase, que são doenças infecciosas, você pode ter uma calopsita que fique enferma por condições insalubres. E qual que é a diferença de enfermidade por condição insalubre e de doença? A doença que eu quero dizer aqui é causada por agente infeccioso, vírus, bactéria, fungo. E a enfermidade por insalubridade, por exemplo, pode ser causada por uma substância ou por uma temperatura, por exemplo. No caso da higiene, o que acontece? Se você tem uma gaiola com uma bandeja coletora de fezes, repleta de fezes, que aquela pessoa não limpa aquela bandeja e fica acumulando muitas fezes e fica muito úmido, ocorre a formação de amônia. A amônia, ela é um gás que é extremamente irritante para o sistema respiratório da sua calopsita e também para os olhos. A amônia ela é formada a partir das fezes, né, claro, da umidade e do calor. Então, quanto mais úmido, mais calor e mais fezes, maior vai ser a produção desse gás. E o que acontece? O gás da amônia, ele é extremamente irritante para os olhos, então você tem uma calopsita que pode desenvolver ali uma conjuntivite, pode ter secreção ocular, pode ter olhos vermelhos. Não se confunda com olhos vermelhos de lutino, tá? Isso aí é uma coisa e olhos vermelhos por irritação é outra. E no sentido respiratório da coisa, a amônia ela vai lesionar o epitélio do sistema respiratório. E o que é isso? A amônia ela vai degenerar os cílios que tem nesse epitélio. E o que é isso? O seu sistema respiratório, o sistema respiratório das aves, possuem cílios. Esses cílios fazem a função de tirar o muco debaixo dos pulmões e expelir esse muco, por exemplo. O gás da amônia, ele vai lá e degenera esses cílios. E o que acontece? A ave perde esses cílios, ela perde parte da capacidade de expulsão do muco. Então você pode ter uma calopsita que vai estar espirrando, que vai ter secreção, uma calopsita que toda hora pode estar respirando de boca aberta, vários sinais respiratórios inespecíficos, mas que podem vir por conta da amônia. Outra coisa também é que se você tem um acúmulo de fezes nos puleiros, nos brinquedos, essa ave ela pode acabar ingerindo essas fezes. E se você tem uma ave que já era parasitada, por exemplo, por algum verme ou por algum protozoário, você pode ter esse ciclo de reinfestação novamente. Então, por exemplo, você vai lá, chama o seu veterinário, fez o exame de coproparasitológico e deu giardia, por exemplo, ou deu eméria, isóspora, que são protozoários. Se você vai lá, medica essa calopsita com os medicamentos que o seu veterinário prescreveu e ela sara, ela vai ficar se recontaminando com aqueles puleiros e com aqueles brinquedos que estão no ambiente dela. Então, por exemplo, tá com giardia, o veterinário tratou para giardia, entre aspas, sarou, mas aquele ambiente ainda está contaminado com ocistos, por exemplo, ovos, ou seja, ele pode continuar se recontaminando e ficando doente e não sarando, mas na verdade é porque você não está eliminando as formas não ativas daquele parasita, tá? Isso pode acontecer com verme e protozoário principalmente. Além de que a higiene da sua gaiola é essencial para você evitar recontaminações infecciosas. Então, por exemplo, sua calopsita ou seu plantel de calopsita teve uma clamidiose, por exemplo, espalhada no plantel todo. Todas as aves pegaram clamidiose. Se você não tiver uma limpeza minuciosa do ambiente, elas podem se recontaminar. Porque, principalmente, bactérias gram-negativas, elas podem permanecer no ambiente por muito tempo. Esporos de fungos podem permanecer no ambiente por muito tempo. Então, é essencial que você faça uma limpeza adequada. Agora que eu já te dei um panorama do porquê que você tem que fazer uma higiene boa, eu vou te explicar com quais materiais a gente vai lidar para poder fazer essa higiene minuciosa. Vai ser primeiramente, obviamente, a bucha, aquelas buchas de cozinha, laranja ou azul, ou aquela amarela e verde, enfim, uma bucha normal. Segundo item que a gente vai utilizar vai ser o sabão neutro. Aqui eu gosto de utilizar o detergente neutro, que é aquele amarelinho, mas você pode utilizar também o detergente de coco, por exemplo. Por que esses dois detergentes são os que eu recomendo mais para vocês? Porque eles não têm adição de fragrâncias. No caso do de coco, ele tem adição de uma fragrância muito suave. Por que isso?
Quando a gente fala em limpeza dos animais ou limpeza dos itens dos animais, do ambiente dos animais, a gente tem que evitar ao máximo colocar coisas com muito perfume. Por quê? Cheiros diversos, para muitos animais, é um incômodo muito grande. Então, por exemplo, para um cachorro, para um porquinho da Índia, para um coelho, para um gato, esses animais eles demarcam território e eles têm o seu próprio odor. Se você fica colocando perfume, você vai estressar aquele animal porque ele vai ter que remarcar o território dele novamente. Se tratando de aves, as aves elas não demarcam território por cheiro, tá? Contudo, as aves são animais muito sensíveis a qualquer coisa no ar. Por quê? A capacidade respiratória delas é muito superior à dos mamíferos ou à dos répteis, por exemplo. Então, assim, qualquer fragrância que você coloque no ambiente, aquele animal pode se intoxicar muito fácil, diferentemente de nós. Então, assim, evitar perfumes é o melhor caminho para qualquer animal, inclusive para as aves. Próximo item que a gente vai falar seria o desinfetante adequado. O melhor desinfetante, na minha opinião, e também utilizado amplamente em clínicas veterinárias, é o desinfetante à base de amônia quaternária. Por quê? Esse tipo de desinfetante, ele é muito eficaz contra bactérias, como, por exemplo, o Staphylococcus, que é uma bactéria muito comum de causar infecções cutâneas, por exemplo. E também é um desinfetante que, além de ser muito eficiente contra bactérias, alguns vírus e alguns protozoários, ele é um desinfetante que ele tem um cheiro muito suave. E também é um desinfetante que ele não causa lesão nas superfícies onde você coloca ele. Então, por exemplo, qual que é a diferença do álcool 70 para um amônia quaternária? O amônia quaternária, você pode colocar ele no ambiente, sprayar sobre madeira, por exemplo, e ele não vai corroer, não vai lesionar aquela madeira. Diferente do álcool 70, por exemplo. Então, se você colocar álcool 70 naquela superfície de madeira, você pode ter uma corrosão. Então, por isso que eu gosto de utilizar amônia quaternária. É um desinfetante eficiente, é um desinfetante com cheiro muito brando e é um desinfetante, entre aspas, barato, porque você compra um galãozinho por R$60, que calma, parece caro, mas não é. Você compra ali o galão por R$60 e depois você vai diluir essa solução em água. Então, por exemplo, você compra um galãozinho de 500 ml. Para cada 10 ml de amônia quaternária, você vai diluir em 1 litro de água. Então, aquele galãozinho de amônia quaternária vai durar por muito tempo, tá? Exemplo de desinfetante amônia quaternária comum que a gente tem no mercado. O Herbalvet, tá? O Herbalvet, ele é pensado pra pessoa que quer limpar coisa de bicho, tá? É o que a gente mais usa em clínicas veterinárias. Mas a gente também tem outras marcas, né, que vendem essa amônia quaternária. Aqui mesmo na minha cidade tem uma loja que vende produtos pra indústria. Então lá eles têm várias marcas de desinfetantes à base de amônia quaternária que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje, tá bom? E outra coisa também. O próximo item que a gente vai utilizar seria a água, obviamente, mas o próximo item também é muito importante, que seria a cândida, ou seja, a água sanitária. E por que eu gosto de utilizar a água sanitária? A água sanitária, ela também é muito eficiente contra eliminar micro-organismos, tá? E eu gosto de utilizar ela diluída para limpar os nossos poleiros e brinquedos. Agora que eu já dei o papo com vocês, eu vou conversar sobre alguns cuidados que a gente vai ter enquanto eu faço o manejo das gaiolas, beleza? Então bora lá mostrar o estado que tá a gaiola de Diógenes e de Quechua para vocês. Eu vou limpar todas as gaiolas aqui de casa, só que eu vou focar na gaiola do Diógenes e da Quechua, porque é uma gaiola que é um pouco menor e eu consigo filmar ela melhor para todos vocês. E é uma gaiola que eu consigo mostrar o manejo da bandeja, ok? Então bora lá. Gente, tô aqui com a gaiola deles. Eu já vou mostrar ela de perto pra vocês poderem ver a sujeira que tá. Já aviso que tá suja, porque assim, como eu já expliquei em outros vídeos do meu canal, eu faço o manejo de limpeza deles o seguinte. Eu limpo a gaiola deles com desinfetante, água, sabão, a gaiola inteira, uma vez por semana. Então, de sábado, né, é o dia do banho deles e também o dia que eu faço uma limpeza minuciosa na gaiola. Durante os outros dias da semana, eu faço a troca da bandeja deles. Aqui eu utilizo um substrato que é areia de gato. E a areia de gato, ela dá uma funcionalidade por mais tempo do que papel ou do que você usar a bandeja sem nada. Não vai parar de gritar aí, ô trem? Erióstenes. Então, assim, a areia de gato, ela traz uma vida de bandeja maior. Por quê? Ela vai reduzir a umidade que está nessa bandeja, então as aves elas vão poder defecar mais nessa bandeja e essa bandeja ela não vai feder, ela não vai acumular água, não vai acumular umidade. E com isso a gente evita, por exemplo, a formação de amônia. Então, aqui em casa o que acontece?
Durante a semana eu troco a bandeja das aves que eu uso com papel e troco a bandeja deles uma vez por semana, e de final de semana eu faço essa limpeza minuciosa. Então vou mostrar agora como é que tá o estado da gaiola deles. E esses plásticos que eu coloco em volta é para evitar que as aves façam sujeira na parede do lado que fica a gaiola delas. Né? Vamos mostrar o estado da sua gaiola, Diógenes. Sim, falha pombinho. Gente, a primeira coisa que eu quero mostrar é a sujeira que fica os brinquedos deles, tá? Então aqui a gente tem uma escadinha e o Diógenes e a Queixa tem mania. Sai da frente, meu filho. Sai. Eles têm mania de defecar nesse brinquedo. Então reparem que é um brinquedo que ele tá bem sujo. É a sujeira que eles fazem durante uma semana com esse brinquedinho deles. Outra coisa também que é importante da gente mostrar aqui pra vocês seria o puleiro deles. Os puleiros também ficam sujos, tá vendo? Por isso que é importante a gente limpar os puleiros. E por fim, né, Queixo? Por fim, agora eu quero mostrar a sujeira que fica a grade deles, tá? Essa grade do fundo da gaiola é a que mais fica suja. Obviamente porque eles defecam lá de cima e o cocô passa por aqui e acaba sujando essas grades. Então a gente vai ter que limpar essas grades aqui também. E por fim eu queria mostrar aqui a bandeja deles pra vocês. É aquela bandeja que eu falei pra vocês que eu coloco areia de gato, tá? A areia de gato ela é muito interessante porque ela absorve a umidade. Então reparem aqueles cocôzinhos ali. A areia de gato ela acaba absorvendo a umidade, tirando essa umidade e não deixa a formação de amônia. Porque lembrando, para você ter formação de amônia, por exemplo, você precisa de calor e umidade. Então é por isso que eu gosto de utilizar esse tipo de substrato, ok? Então bora começar a limpeza da gaiola deles. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a remoção desses puleiros e dos brinquedos deles, tá? Pra colocar de molho na água sanitária. Agora eu vou ensinar como é que eu faço a desinfecção dos puleiros e dos brinquedos, tá? Vou mostrar como é que tá o estado dos puleiros deles. Aqui tá... pera. Os puleiros estão um pouco sujos de fezes, tá? O Diógenes e a Queixa não tem o costume de defecar nos puleiros. Isso por conta da organização que eu faço na hora de montar a gaiola, que eu vou ensinar pra vocês. E, contudo, entretanto, todavia, eles têm mania de subir na escada no andar de cima e eles acabam defecando no andar de baixo. Então tá bem sujo isso aqui, tá vendo? Então agora a gente vai pra uma fase muito importante, que é como eu faço a desinfecção disso tudo. O primeiro passo é colocar tudo isso num balde, tá? Então aqui eu tô com um balde e ele tem a medição por litro na parede desse balde. Então se você pegar aqui dá pra ver a medição de litros que ele tem, tá? Esse balde tem 6 litros no total. E o que eu vou fazer? Essa aqui eu vou dobrar, né? Pra caber aqui totalmente. Enfeito dentro do balde de 6 litros. E agora a gente vai colocar água e água sanitária aqui. Mas calma que tem uma proporção certa, tá bom? No caso, então, vocês peguem a água sanitária de vocês e uma colher de sopa. Teve muita gente me perguntando em alguns vídeos anteriores que eu já utilizei água sanitária. Suzana, eu não achei a marca da Clor na minha cidade, o que eu faço? Meu amigo, calma, tá? Eu não tô fazendo marketing de marca nenhuma. É só uma água sanitária, tá? Pode ser de qualquer marca. Pode ser da Clor, da IP, sei lá. Qualquer água sanitária que vocês arranjem na cidade de vocês. Vai estar escrito água sanitária ou hipoclorito de sódio. Isso aqui é água sanitária, não importa a marca, tá? Agora que eu já deixei claro, você vai precisar da água sanitária e da colher de sopa. Por quê? A cada 1 litro de água, você vai colocar 2 colheres de sopa de água sanitária. Se meu balde tem 6 litros de água, eu vou usar 12 colheres de sopa de água sanitária, tá bom? Então bora fazer a mistura e deixar agindo por no mínimo 10 minutos. Você pode estar se perguntando por que eu não lavei com sabão e esponja antes, tá? Só uma dica, eu gosto de colocar de molho primeiro porque o molho no cloro e na água ajuda a amolecer as fezes que estão ali, então vai ficar muito mais fácil de lavar depois de eu ter deixado de molho no cloro e na água. Só por isso que eu faço desse jeito. É muito importante que vocês façam do jeito que eu ensinei, diluindo a água sanitária nessa medida de água. Ou seja, 2 colheres de sopa para cada 1 litro de água. E por que é importante? A água sanitária ela é extremamente alcalina, é uma solução que é muito corrosiva, é uma base muito forte. Se você utiliza ela pura, ela pode impregnar os brinquedos, impregnar os puleiros, e se a sua ave acabar ingerindo aquele brinquedo com muita água sanitária, ele pode se intoxicar, pode ter lesões, tá? Então é por isso que você tem que utilizar ela diluída. Quando a gente dilui ela na água, ela fica com efeito ainda ela ainda possui seu efeito como desinfetante, contudo, ela fica muito mais branda e não causa intoxicação do seu animal, tá bom? Então sempre lembre-se de diluir a água sanitária para poder limpar os produtos dos seus animais, tá bom? Agora que a gente
gente vai deixar esses brinquedos, esses puleiros de molho, eu vou lá pra gaiola das calopsitas de novo. Vou mostrar como é que eu dou banho nelas e como é que eu faço a limpeza das grades da gaiola, ok? Bora lá! Galera, agora que a gente já voltou aqui com a gaiola, a primeira coisa que eu faço é retirar o bebedouro e o comedouro deles, que são os potinhos que estão aqui no fundo da gaiola, e depois eu retiro a grade, pra poder lavar a grade, pra poder devolver aqui, tá? E por que eu faço isso? Se eu tirar a grade e a bandeja, obviamente que a gaiola fica sem fundo e aí as calopsitas podem, sem querer, sair por aí, tá? Então é por isso que eu tiro a grade primeiro, eu lavo primeiro a grade e depois eu tiro a bandeja. A bandeja tá suja, mas só que eles não têm o costume de descer na bandeja e eu fico de olho. Agora que eu já tirei os pods, eu posso tirar a grade da gaiola deles pra poder lavar. No caso, né, reparem que a gaiola ainda assim tá com espaço pequeno e as aves não passam por aqui. Por isso que eu tiro a grade, primeiro eu lavo a grade, depois eu devolvo a grade pra gaiola e aí eu vou lavar o resto da gaiola, tá? Então agora, como é que eu faço? Eu pego isso aqui, eu passo água e amoleço com desinfetante. Acabei de tirar a grade deles, eu vou passar uma água agora e vou colocar o spray de amônia quaternária pra ir diluindo e também desinfectando essa grade de fezes, tá bom? Então vou colocar aqui. E aí, no caso, eu vou usar o meu spray de amônia quaternária. Essa aqui é uma marca genérica, mas como eu já disse, vocês podem comprar da Herbal Vet também, que é muito conhecida e é vendida no Brasil todo. Essa aqui é uma marca de amônia quaternária que eu comprei aqui na minha cidade, tá bom? De maneira geral, os desinfetantes de amônia quaternária, você tem que deixar agindo por 10 minutos. Tá escrito no rótulo da embalagem deles. Você tem que aplicar o desinfetante e deixar ele parado ali por 10 minutos para ele poder fazer efeito. Se você tira o desinfetante antes dos 10 minutos, você não vai ter eficácia dele contra todos os micro-organismos. E depois de 10 minutinhos eu vou pegar e vou passar o sabão neutro, né, o detergente neutro, e esfregar com a minha esponja. É isso que eu vou fazer nessa parte da grade e também na bandeja. E na gaiola deles é uma história um pouco diferente, porque você não pode aplicar o desinfetante nos animais, tá bom? Então bora lá! Agora que eu já limpei as grades, que vão ser suporte da grade, eu devolvo a grade. E agora eu vou limpar a bandeja de baixo, que tá bem suja, por sinal. Então agora eu vou deixar eles lá no quintal, vou lavar a gaiola, vou dar banho neles e eu vou limpar a bandeja. Galera, agora é aquele mesmo esquema, deixar de molho a bandeja por 10 minutos. Enquanto isso, eu vou lavar a gaiola do Diógenes da Quechua. Pra quem já conhece nosso canal, já sabe que aqui eles tomam banho de mangueira, tá? Fica tranquilo que não, eu não afogo as calopsitas. Tá fazendo de novo. E hoje tá um dia bem quente e eles gostam de tomar banho desse jeito. Vocês já vão ver Diógenes, como é que Diógenes adora tomar banho assim, né, Diógenes? Mas enfim, o que eu faço? Eu ajeito a mangueira pra ela ficar chuviscando, como se fosse chuva mesmo. E aí eu molho a gaiola toda deles, incluindo eles. E aí eles aproveitam pra tomar o banho da semana deles, tá bom? Então bora lá, né, Didi? Fica tranquilo que não é assim, tá? A gente vai ajeitando até ficar uma chuvinha bem branda desse jeito. E aí o que eu faço? Eu me distancio deles e começo a jogar em uma parte da gaiola. Reparem que Diógenes já vai para a região onde tem água para tomar o banho dele. Né, Diógenes? O banhozinho, Didi. E, gente, é muito legal fazer desse jeito, porque é o seguinte, eu aproveito, né, jogo uma água já na gaiola toda deles, na parte de cima, e também eles já tomam o banhozinho deles enquanto eu molho a gaiola, tá vendo? É aquilo, juntar útil ao agradável. Então eu vou aqui acelerar o vídeo pra vocês não ficarem só vendo eles tomarem banho. Mas, gente, a câmera tá torta porque aqui é uma mini montanha, aí a câmera, o tripé faz assim, tá? Não liguem pra isso. Mas agora que eu já molhei a gaiola toda e eles já tomaram um banho deles, eu começo a lavar a gaiola de cima pra baixo. E no caso da gaiola deles, como eles estão dentro, eu não utilizo desinfetante na gaiola. Eu só utilizo o desinfetante na grade de baixo e na bandeja, que são as áreas mais sujas, né? Na gaiola deles, propriamente dita, eu uso apenas o detergente neutro e água. E é claro, eu tento não sujar eles de sabão. Então agora eu vou pegar a esponja deles, eu vou molhar a esponja com a mangueirinha que tá aqui, eu molho a esponja. Ponho o sabão, que é o detergente neutro, aquele detergente que eu falei pra vocês que não tem fragrância, não tem nada. E esse sabonete ele é bem seguro, o detergente neutro, porque até mesmo pro ambiente que ele está, não tem problema nas plantas, por exemplo. Então é um tipo de sabão que se fica caindo nas plantas, você não mata as plantas com o detergente neutro, tá bom? É por isso que ele é o mais seguro que tem pra você utilizar com seus animais.
Então aqui eu começo a lavar por cima, tá? E o telhadinho dessa gaiola é muito bom porque evita que o sabão caia nas calopsitas. Então eu vou lá, aí eu limpo por cima. Aí agora que eu já lavei o telhado, como eu já disse, o propósito não é deixar o sabão agir. Então eu já vou lá e tiro o sabão. Reparei que o sabão não fica caindo neles, tá? Eu tento evitar ao máximo que isso aconteça. Eu já enxaguei o telhado, tá? Porque o propósito aqui não é deixar esse sabão ficar agindo. E mesmo que caia um pouquinho neles, é um sabão que ele é atóxico. Então não vai ter problema de intoxicar a calopsita com esse tipo de sabão, tá? Então é um sabão que ele não vai fazer mal nenhum pra ave, tá? E no caso, eu nem sujei eles de sabão, só pra deixar claro. Agora que eu já lavei o telhado, vou pegar a esponja com sabãozinho neutro e vou passar nas grades e já vou enxaguar pra eles não terem contato com o sabão. E aí, Kishin, falha. Ó, gente, terminei de lavar aqui a gaiola deles, tá? Diógenes já tá aqui se secando, arrumando as penas. A Queixo também. Reparem que fica bem limpinha a gaiolinha deles, depois de eu lavar desse jeito. E é sempre assim, né? Comece lavando de cima e vai pra baixo com sabão neutro apenas, tá? E é claro, sem sujar as calopsitas de sabão. Então ensaboou, já passa água, já limpa, pra evitar que eles se sujem de sabão e pra deixar tudo limpinho, né, Diógenes? É um jeito que eu achei pra poder economizar tempo na hora de limpar a gaiola deles. E também porque esse Diógenes aqui é chato de tirar da gaiola. Então ficar trocando ele de gaiola pra poder lavar a gaiola deles é um saco, tá? Por isso que eu faço desse jeito. Mas reparem que fica uma gaiola bem limpinha. E aí agora eu puxo eles pra ali, na área que tem metade sol, metade sombra, e deixo eles secando. E aí agora eu vou terminar de lavar a bandeja deles e vou deixar no sol pra secar. Que já faz 10 minutos, né, Diógenes? Agora que os nossos brinquedos já saíram do molho da água com água sanitária, eu vou lavar com esponja e sabãozinho neutro, vou enxaguar eles, secar. Já vou colocar na gaiola do Diógenes da Queixo. E depois disso eu vou pegar a bandeja deles, que já terminou de secar também, e vou montar a bandeja do jeito que eu faço pra vocês poderem ver. E aí a gente vai ter encerrado o nosso vídeo. Então bora logo terminar isso aqui. Primeira coisa que eu faço é pegar... Jerusi, caramba! Primeira coisa que eu faço é pegar as folhas da apostila velha dos meus irmãos e colocar em volta da bandeja, pra ajudar na hora de trocar na próxima vez. Aí depois que eu já forrei com papel nessas 3 abas, que é onde eles costumam fazer cocô aqui na beirada. Nessa beirada aqui eles não fazem cocô, eles fazem cocô só nessas 3 beiradas. Aí depois que eu forro as beiradas com papel, eu vou jogar areia de gato em cima. Gente, basta uma fina camada de areia de gato, já é o suficiente pra forrar a bandeja das calopsitas, tá? Vou virar a câmera pra mim pra poder explicar um pouquinho melhor. Tem muita gente que não sabe, mas a gente pode sim utilizar areia de gato pra forrar as bandejas das calopsitas. No caso, essa areia aqui é dessa marca, tá? Pipiquete. E no caso, ela é feita pra gato mesmo e é areia normal, sem perfume. Você vai pagar mais ou menos R$20 nesse sacão e ele dura bastante, porque dependendo do tamanho da bandeja, você vai usar só um pouco de areia de gato. No caso, uma fina camada de meio centímetro já é o suficiente para durar uma semana. E o que acontece? E como eu já expliquei no início do vídeo, o principal aspecto que a gente tem que tomar cuidado na gaiola das calopsitas é o acúmulo de umidade, o acúmulo de água, o acúmulo de fezes na gaiola. A areia de gato ela é extremamente absorvente, então ela vai pegar essa água que estaria disponível para a proliferação de micro-organismos e também para a geração de amônia, e ela suga e forma um torrão duro de argila. E o que acontece? Quando a gente tira a umidade das fezes com argila, a gente garante um tempo maior de bandeja. Ou seja, como eu não tenho muito tempo, eu não consigo ficar trocando papel de bandeja de calopsita dia sim, dia não. Então, na gaiola deles eu coloco argila, porque a argila estende um período de 5 a 7 dias sem precisar trocar. Ou seja, eu vou trocar essa bandeja com essa argila a cada 5 a 7 dias. Diferente de papel, por exemplo, que tem que trocar dia sim, dia não. Ou, por exemplo, no caso das pessoas que só usam a bandeja sem nada, que aí tem que limpar todo dia. Então é uma dica que eu dou pra vocês. Outros substratos que vocês podem utilizar além do papel e da argila, que é a areia de gato, você pode usar também os blocos higiênicos de madeira, que são aqueles torrõezinhos, sabe? Contudo, esses torrões eu não gosto muito de utilizar, por quê? Quando esse torrão ele é exposto à umidade, ele estoura, ele abre e forma um monte de pó de madeira.
Se você está num ambiente que tem muito vento, um ambiente que é muito seco, muito quente, esse pó de madeira fica solto no ar. E aí qualquer ventinho acaba sujando tudo em volta e pode irritar o aparelho respiratório das calopsitas. Então assim, os torrões de madeira, eles podem ser utilizados, contudo você vai ter que trocar com maior frequência. No caso, a cada 3 a 4 dias, tá bom? E na minha opinião não compensa, porque os granulados higiênicos e a areia de gato, eles mais ou menos têm o mesmo preço. Então compensa muito mais você pagar o mesmo preço na areia de gato do que comprar os granulados higiênicos, porque o granulado higiênico vai ter que trocar mais rápido e também porque pode causar problema respiratório e sujar o ambiente. Se for um ambiente muito quente, esse pó vai espalhar em tudo. Então assim, na minha opinião, o melhor substrato é a areia de gato. Sobre a areia sílica para gatos, tá? Areia sílica você pode utilizar, mas lembrando, a sua ave ela não deve ter contato nenhum com o substrato. Ou seja, isso aqui tá na bandeja coletora de fezes. A bandeja, ela é super funda e tem uma grade que vai por cima. As aves, elas não podem ter acesso a ponto de comer esses grãos, nem andar em cima, tá? Então você pode utilizar a areia sílica, areia de argila, pode usar qualquer tipo de substrato desde que a sua calopsita não tenha acesso. Por quê? Se a sua calopsita ingerir essas partículas, ela pode ter problemas do sistema gastrointestinal. Então, não deixe as suas aves comerem o substrato. E a dica é, utilizem substrato porque a vida de vocês vai ser muito mais facilitada. Então agora eu vou montar a gaiola deles e vou mostrar colocando os puleiros e os brinquedos. E aí a gente termina o vídeo, beleza? Então bora lá. Oi gente, já estamos aqui, tá? Os brinquedos e puleiros limpinhos. Como eu já expliquei, ficaram de molho na água sanitária, na água. E depois eu lavei com sabão neutro. Tá tudo aqui já sequinho para eu colocar de novo na gaiola deles. E também a bandeja já tá montada, então agora eu vou colocar a bandeja na gaiola deles. Pra eles não fazerem cocôzinho no chão, né, queixo? Muito importante. Aqui. Aí agora eu vou colocar a ração e a água, daí enquanto eles ficam distraídos comendo, eu vou montando o resto dos brinquedos e dos puleiros. Gente, terminei de montar a gaiola deles agora. Resolvi montar num design um pouquinho diferente do que tava, tá? Então aquela escadinha que antes estava nessa lateral eu coloquei ali no fundo da gaiola deles. Ali tá o bebedorzinho, aqui tá o potinho de ração deles, né? Então já estão comendo. Aí aqui em cima eu coloquei um puleiro aqui e o outro puleiro aqui. Notem que tem 2 puleiros na mesma altura da gaiola, tá? Isso aqui é muito importante para evitar briga entre as calopsitas. Tem muita gente que não sabe, aí acaba colocando só um puleiro alto e os outros puleiros para baixo. Gente, as aves, elas se sentem mais seguras no puleiro mais alto. E é importante você ter 2 puleiros na mesma altura para evitar briga entre as duas aves. Porque assim, as aves elas vão sempre querer ficar no puleiro mais alto. Se você tem 2 aves e só um puleiro mais alto, elas vão brigar para ficar no puleiro mais alto. Então é por isso que é importante vocês colocarem 2 puleiros na mesma linha de altura da gaiola, tá bom? Aí você vai evitar briga. Então ela tá aqui, né, a gaiolinha deles. Também coloquei um puleiro aqui no meio do caminho para facilitar o acesso deles para cima. Aí aqui no de óleo da queijo também tem um balancinho lá em cima que é amarrado. E aqui tá as coisinhas deles. E aí eu também agora vou ajeitar o plástico deles aqui que eu tive que tirar pra mexer na gaiola. Então é isso, gente. Essa aqui tá a gaiola dos 2. Limpa, desinfetada, bonitinha. Os 2 já tomaram banho hoje, já estão comendo. Vou virar a câmera e vou encerrar o vídeo com vocês agora. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo de como higienizar a gaiola e os itens da gaiola. Se vocês querem aprender mais sobre como cuidar melhor das aves de vocês, se você quer que a sua calopsita viva com qualidade até os seus 15, 10 anos, eu tenho um curso autoral que vai te ajudar muito. No caso, é um curso que eu mesma gravei, são 7 horas de curso com 3 módulos. O primeiro deles é alimentação, o segundo, bem-estar animal e o terceiro, gaiolas e higiene. Então, se você quer aprender o que a sua ave pode ou não comer, como oferecer diferentes alimentos para sua calopsita, como cuidar da sua calopsita, ver se a sua ave está com algum sinal de doença, ver se a sua ave está estressada, como fazer enriquecimento para sua calopsita, e enriquecimento vai muito além de apenas usar brinquedos. A gente vai fazer estímulo visual, estímulo auditivo, estímulo de paladar, de tato. Então, se você quer aprender tudo isso, adquira o meu curso, o link vai estar aqui fixado na descrição do vídeo. Ok? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo para todos vocês e tchau, tchau!